Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Kevin, você está no Python K, seu canal sobre programação e tecnologia. Seguinte galera, hoje um vídeo muito importante para quem está iniciando, para quem já está já mandando alguns currículos e quem até mesmo já acabou de começar um emprego novo e às vezes você fica um pouco perdido, assim, dependendo da empresa não vão te dar muito alicerce, tá? Então eu vou te dar aqui 3 dicas que eu passei na minha primeira experiência de emprego, que podem te ajudar a seguir uma direção de estudo para que você possa se dar melhor nessa fase inicial, que é uma fase um pouco complicada, uma fase de novidades, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou te dar essas 3 dicas para poder chamar a atenção dos recrutadores, para você que ainda está começando a mandar agora e para você que está começando, para você saber o que você deve se preparar para poder se dar bem no seu emprego, tá bom? Então fica comigo aqui nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal, beleza? Que mais de 90% dos meus espectadores não são inscritos, pessoal. Então, me ajudem a crescer. Então, já se inscreva no canal aí, dá aquele like e compartilha com seu amigo aí, beleza? Bora lá pro vídeo. Então, galera, já estamos aqui no computador. Eu vou colocar aqui no computador para ser um pouco mais lúdico para você poder ver melhor, tá? Então, galera, a primeira dica, que é mais importante, é você, além de dominar a linguagem de programação que você escolheu, essas dicas aqui elas vão ser valiosas para qualquer linguagem de programação, para qualquer tipo de desenvolvedor, seja back-end ou front-end, tá bom? No caso aqui eu vou falar mais de Python, mas vai servir para os outros também. Você vai conseguir entender tudo numa boa. Então aqui que vocês estão vendo é um projeto que eu estou trabalhando atualmente, tá? E é uma API, tá? Uma API, ele é basicamente um sistema de comunicação, tá? Então, toda vez que você está no site, criando um usuário, editando, apagando, é uma API que é responsável por fazer essa comunicação com o banco de dados. Então, eu estou criando aqui uma API, é um projeto pessoal meu, tá? Uma API de países, só para treinar mesmo, para relembrar. E por que eu estou falando disso? Quando você quer começar a trabalhar, ou você está começando, você tem que dominar o seu framework. Além de dominar a linguagem de programação, você tem que dominar o framework que você foi contratado, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas só acham que só a linguagem de programação ela vai ser suficiente para você conseguir sua primeira vaga. Ela até pode te abrir algumas portas, mas quando você começar a botar a mão na massa, começar a codar, né, começar a escrever os seus códigos e for usar os frameworks, você vai passar um pouquinho de dificuldade se você não tiver um framework dominado. Você só precisa de não precisa sair estudando um monte ao mesmo tempo, tá? O importante é sempre você estudar e assim que você terminar, começa a estudar outro, sempre revendo os conceitos que nem eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou usando o Fast API, tá? Que é essa lib aqui, que é a minha lib hoje favorita de criação de APIs aqui em Python. Então ela é bem rápida, você consegue criar uma API com ela em questão assim de 1 hora, você consegue fazer um CRUD completo, né? Que a gente chama. Então galera, a primeira dica é você dominar mesmo um framework, tá bom? Então, estude o framework, além da sua linguagem, você já tem que estar dominando a sua linguagem de programação, você estudar o seu framework. No caso, aqui é um framework de criação de API, se você for com um framework de criação de site, o Django, por exemplo, ou então no caso do JavaScript, seria o React, alguma coisa assim desse tipo, tá bom? Então, bora lá para a segunda dica. Bom, galera, estamos aqui para a segunda dica. E a segunda dica, galera, é uma das principais. Depois que você está dominando sua linguagem de programação, você está dominando já um framework, você precisa saber GitHub, no caso, GitLab, tá? Essas ferramentas de versionamento de código. Se vocês gostarem muito, vocês me pedirem e esse vídeo tiver uma boa quantidade de likes, eu pretendo fazer um tutorial de GitHub para vocês, um tutorial básico, mas que já vão te quebrar muitos paradigmas, vão abrir várias portas para você, tá bom?
O que que é o GitHub para você que não sabe, tá aqui, tipo, cara, o que que é GitHub? Cara, vou falar bem por cima. GitHub é uma plataforma onde você consegue deixar os seus códigos. E por que que isso é importante? Uma empresa pode estar olhando o seu perfil, ela pode vir no seu GitHub, ver os seus projetos. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui a API País, que eu falei que eu estou trabalhando. Ela não está completa, mas ela já está aqui. Então, eu entrando aqui, eu já consigo ter todos os meus arquivos aqui. Por exemplo, meus arquivos de models, né, que controlam o meu banco de dados lá da API. Então, tá tudo aqui. Então, o recrutador, ele consegue ver, fala, nossa, esse cara ele domina bem mesmo o negócio. Ah, ele escreve um clean code, né, um código limpo. Ele dá para ver que ele segue as regras do Python para escrever. Ah, então vamos ver mais outro projeto. Tem outro projeto meu também que que eu gosto bastante, tem o Fusion aqui também, que é um projeto em Django, já é um projeto completo, né? Então, aqui eu tenho toda a parte dele, todos os arquivos. Então, e aqui você consegue ver, aqui no caso commits aqui, você consegue ver as histórias. Então, cada vez que eu subir um código diferente, tá bom? Você consegue ver as histórias. Então, o GitHub, no caso, ele é muito importante para você conseguir o seu primeiro emprego, principalmente, porque é ali que o recrutador, a empresa, vai conseguir ter acesso a como você coda, quais são os seus projetos. E o mais legal, galera, isso aqui ele é open source, né? Open source aqui, são códigos abertos. Então, por exemplo, se você quer ver o meu projeto, você quer clonar o meu projeto, não é tipo copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas você se inspirar, você pode vir aqui, no caso, que nem no Fusion, clicar aqui, e aqui, ó, e você consegue baixar o arquivo, você consegue clonar o arquivo, tá bom? Então, galera, o GitHub, ele é muito importante para você se mostrar, para você mostrar para quem, ó, sei fazer. E outra, numa empresa você vai usar muito o GitHub, tá? Porque normalmente numa empresa você trabalha em um time, você não vai ser um desenvolvedor sozinho, ainda mais um júnior. Então, para subir os códigos, é tudo utilizando o Git. Então, você tem que saber os comandos do Git, tá bom? Eu indico muito você treinar pelo terminal mesmo. Tem o GitHub Desktop, mas eu já tentei usar e é muito mais complicado, você perde muito tempo. Pelo terminal é muito mais rápido, tá bom? Então, investir num curso de Git, tá bom? E tem até mesmo muita coisa no YouTube, você acha. Mas se vocês quiserem, eu faço um tutorial assim, sucinto, específico, rápido, como usar o Git, o que você precisa saber, tá bom? Então, só que para isso eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso de alguns likes aí, com alguns comentários, tá bom? Tô pedindo isso para vocês me ajudarem também, tá bom? Então essa é a segunda dica, bora para a terceira dica. Pessoal, nossa terceira dica, tá? E agora também uma coisa assim que você também não precisa dominar, tá? Mas você precisa ter um conhecimento que é banco de dados. No caso aqui eu estou usando o PGAdmin, que é um administrador do PostgreSQL, um banco relacional, tá bom? Se vocês também quiserem um vídeo sobre o que é um banco relacional, um banco não relacional, tá? E qual que eu indico você começar a estudar primeiro, também já deixei no comentário que eu também posso fazer esse vídeo aí para vocês, beleza? Seguinte, então, aqui no caso, um desenvolvedor júnior, a não ser que ele seja contratado para mexer com banco de dados, ele não vai ficar indo muito a fundo, entrando nas entrelinhas do banco de dados no começo, tá? Porque o banco de dados é uma área um pouco sensível, tá? Um comando errado você pode acabar com toda uma base de dados de uma empresa, e isso significa uma demissão e grandes prejuízos para a empresa. Obviamente, empresas sérias, empresas boas, fazem clones do seu banco de dados para você desenvolver ele no banco clonado, né? E quando você subir o seu código para produção, eles configuram o seu código funcionar com o banco de produção que nós chamamos. Aqui no caso, eu tenho meus projetos que eu uso dos bancos SQL, né, dos bancos relacionais, que eu gosto mais é o Postgres, tá? Aqui embaixo, se vocês olharem na minha barra de tarefa, eu tenho o Mongo também, que é um banco não relacional, tá?
Mas hoje vamos focar mais aqui no relacional. Então, lembra que eu falei da API Países? Eu estou usando esse banco de dados, né, para armazenar meus dados. O que você precisa saber é realmente navegar nesses administradores aqui de banco de dados. Tem um outro aqui que eu uso também, esse aqui, o The Beaver, tá? Que ele também é um administrador. E o que você precisa saber fazer? Aprender a fazer conexão, tipo, como é que eu conecto o banco? Porque o seu gestor, às vezes, simplesmente ele vai te passar os dados para você conectar na sua máquina, o banco de dados. Que assim, não é uma coisa tão difícil. É só você pegar os dados, preencher lá certinho, fazer a conexão e ele vai já trazer as tabelas para você. E você também precisa saber mostrar essas coisas. Então aqui no caso ViewData, eu vou mostrar aqui. Inclusive vocês vão estar já vendo o meu banco de dados. Então aqui no caso o PGAdmin ele já faz código SQL, tá? Isso aqui em cima é um código SQL, tá? E você tem que saber essas noçãozinhas, tá? O que é um select, tá? Para o from, você tem que ter essa noção do banco do código SQL, porque às vezes você vai precisar fazer uma consulta direto no banco. Por exemplo, vou usar uma situação real que já aconteceu comigo no meu primeiro emprego. Eu estava lá desenvolvendo, acho que era uma API também, e toda vez que eu dava um insert lá em alguma informação, o código parecia que ele não estava salvando. Eu falei, nossa, não está salvando, porque o código não me retornava nada, né? E aí, quando eu fui olhar no banco de dados, ele já tinha salvado um monte, porque eu estava testando várias vezes. Mas assim, no banco de dados estava salvando e no programa não parecia que estava salvando. Então, se eu não soubesse olhar o banco de dados, se eu não soubesse fazer um select igual está aqui, no caso aqui os administradores vão fazer isso automático para você. Mas dependendo assim, do banco de dados, você vai ter que criar isso aqui, tá? Esse códigozinho aqui. No caso, só precisa desse primeiro aqui. Esse segundo ele só está ordenando do mais antigo para o mais novo, né? Então, no caso, ele já vai trazer assim bonitinho. Então aqui você pode ver que tem um ID, tem o nome, né? No caso aqui que nem eu falei, eu estou criando uma API de países, então tem o nome, tem quantos habitantes, tem o continente e tal. Então você tem que saber mexer assim por cima do banco de dados. Com o tempo, o sênior, o tech lead que vai estar junto com você, ele às vezes vai pedir algumas coisas, só que ele sempre vai te orientar, né? Uma empresa boa, sempre alguém vai sentar do seu lado e te orientar. Então é mais isso, galera. Vocês têm que conhecer o seu framework que você foi contratado, saber GitHub e saber ter uma noção assim por cima de como funciona o banco de dados, principalmente o seu administrador, tá bom? Para você ver as informações que você está salvando, beleza? Bom, galera, então com essa imagem aí do meu GitHub no fundo do meu perfil, podem lá, quem tem GitHub, podem lá, me sigam, tá bom? Eu sempre quase todos os dias eu tô colocando alguma coisinha no meu GitHub nova, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? São dicas assim que eu tive um pouquinho de dificuldade no meu começo, porque no meu começo eu comecei meio que aleatório, sozinho, né? Mas então isso aqui eu espero que ajude a vocês, principalmente vocês que estão ali começando a mandar currículos, o que você acha interessante de ter. Então essas 3 dicas já são super importantes. E para quem começou agora no trabalho novo e você se depara, sai daquele ambiente de estudo e se depara com projetos reais, né? Então é muito importante você ter essas 3 noções, tá? Para você conseguir desenvolver, conseguir mostrar um bom trabalho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, tá bom? Vai estar aparecendo aí o botão de se inscrever aqui em cima de mim, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e falou!